Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Repórter MT a ex-senadora Seles Lessarenko, que está em plena atividade, inclusive pleiteando, veja você, para 2016, uma possível candidatura para prefeita de Cuiabá. Senadora, olá, seja bem-vinda aqui ao estúdio do Repórter MT. Falar um pouco, não é inevitável falar com a senhora sem citar a sua longa trajetória no PT. A senhora foi fundadora do PT aqui no estado de Mato Grosso e depois de décadas, não é, deixou o partido em 2012, salvo engano, depois foi para o PTB, agora está no PRB. Fala para a gente, de forma resumida, aí, essa experiência de PT, depois PTB, agora PRB. Olha, eu acho que a população como um todo, a minha trajetória política é bastante conhecida. Eu nunca escondi nada de ninguém. Eu sempre fiz tudo muito às claras, né? O Partido dos Trabalhadores, eu estive praticamente 25 anos nele. Participei da organização do partido no estado inteiro. Batalhei muito pelo partido, trabalhei muito pelo partido. Eu tive 20 anos de mandato ininterruptos, né, 3 mandatos de deputada estadual e 1 de senadora. Né, eu nunca tive 24 horas, nesses 20 anos, eu nunca tive 24 horas sem mandato. Né, e sempre dentro daquela minha forma de fazer política. Sabe, aquela forma de fazer política com seriedade, com honestidade e, principalmente, trabalhando, defendendo os interesses da população durante os mandatos inteirinho. Eu nunca defendi interesse pessoal, nunca. Sempre da população de Mato Grosso e como senadora do Brasil também. Então, essa trajetória toda que me fez fazer essa caminhada de ter tantos mandatos da forma como eu sempre fiz política. Não era política do dinheiro, não era política, né, de troca de favor, nada disso. Eu sou contra tudo isso. Era política de fazer política pelos interesses majoritários da população como um todo. Pois é, e depois do PT, depois de 25 anos, surgiu, houve necessidade, segundo a sua própria avaliação, do seu grupo político, inclusive, de trocar de partido para se reoxigenar. A senhora foi para o PTB. Com o início da confusão do mensalão, etc., tal, coisas que eu nunca desconfiei que estivessem acontecendo dentro do PT, quando eu percebi que coisas estavam erradas acontecendo, né, eu tentei ser bastante crítica, né, apontar, e aí começaram as divergências profundas. Mesmo sem eu saber, né, da profundidade das coisas, existiram divergências. O PT, na sua base, aliás, o PT tem uma base guerreira, tem uma base da população, da base do partido, que é gente boa, que é gente do bem, que é gente de luta. Agora, infelizmente, existiram muitos desvios, né, que desqualificaram grandemente o partido em parte de sua cúpula. Né? E, com isso, aí o partido resolveu que não me deixaria sequer mais ser candidata. Quando eu tinha a possibilidade da reeleição do Senado, eu fui barrada, não me deixaram ser candidata. Infelizmente, naquele momento, o partido praticamente, né, em termos políticos eleitorais, foi exterminado em Mato Grosso. Né? E daí para frente está muito difícil a situação do partido. Eu acabei indo, um tempo depois, mais de um ano depois, eu acabei indo para o PTB. Né? Ficou pouco tempo, inclusive, ficou um ano. Na verdade, se contar com o tempo que eu pedi afastamento, nem um ano. Né? E costumo dizer, na gíria popular, que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E eu disse que quebrei paradigmas, que o raio caiu 2 vezes exatamente no mesmo lugar. O que havia de errado? E pelo mesmo motivo. Não, simplesmente... PTB sob Chico Galindo, presidente? Porque queriam a minha candidatura ao Senado. E na hora H, não sei o que aconteceu, que a minha candidatura desapareceu do mapa e eles resolveram ter outra candidatura, inclusive com apoio do próprio partido. Não se honrou aquilo que havia combinado. Exatamente. Eu costumo dizer que acordos, que eu não gosto de fazer acordo, gosto e muito, mas acordos lícitos, acordos sérios, acordos honrados, cumpríveis. Acordos cumpríveis. Não se faz acordo para fazer de conta. Não, antes da eleição eu faço qualquer acordo, depois eu não cumpro. Não. Já dizia em suas campanhas meu amigo Roberto França,
como é que é? Prometer e não cumprir é pior do que mentir, entendeu? Então, eu acho que essas coisas têm que ser consideradas. São ditos populares, mas que têm profundidade e têm significado. Quem garante para a senhora, senadora Séries, ex-senadora, mas vou chamar de senadora porque a senhora... Não, existe inclusive uma lei que garante isso, não sei para que serve, mas tem. O que garante a senhora que o PRB cumprirá com a sua meta, inclusive pessoal, com o seu desejo pessoal de ser candidata a prefeita de Cuiabá? Eu diria que desde a forma como o PRB começou a me convidar, foi completamente diferente do outro partido. Um namorinho assim... Foi completamente, não prometeu nada. Não prometeu nada, como eu também não pedi nada, entendeu? Ao contrário, disse, não, a gente quer muito a sua participação, o partido em Mato Grosso ainda está precisando de musculatura, como a gente diz. No Brasil, nas últimas eleições, o PRB foi o partido que mais cresceu no Brasil. No Brasil, de 8 federais, saltou para 21 federais, entendeu? Tem o deputado hoje mais votado do Brasil federal, que é o Russomano, em São Paulo. Mais de 1.500.000 votos. É o mais votado do Brasil, é do PRB. É um partido que foi criado por Zé Alencar, nosso querido, né, falecido ex-vice-presidente por 2 vezes do presidente Lula. Entendeu? Então, são pessoas, né, como Zé Alencar, como Russomano, como Marcelo Crivella, né, o senador do PRB. Eu atribuo uma pessoa da maior grandeza. Eu ocupei o cargo de senadora por 8 anos, junto com ele, e sei da postura do senador Marcelo Crivella. Mas é de um grande encanto o presidente nacional. O presidente nacional, Marco Pereira, né, que é um advogado de São Paulo e é o presidente nacional do partido. É um estrategista político de primeira grandeza. O que ele fez, o partido crescer a partir dos últimos tempos, que ele assumiu o partido há pouco tempo, é uma coisa impressionante. Eu fiquei muito impressionada. Ele veio a Cuiabá na minha filiação, como vieram alguns deputados federais, como veio o ministro, nosso querido ministro do Esporte, né? E vieram na minha filiação. O senador Crivella deve estar chegando nos próximos dias aqui também. Ah, é? Sim. Com qual finalidade? Ele vem aqui para... Vem aqui para nos trazer apoio à nossa filiação. Vai pré-lançar a sua candidatura a prefeita de Cuiabá, é isso? Pré-lançada ela já foi pelo presidente. Vai lançar, então? Não pode lançar ainda, não. Pré-lançamento... Vai reforçar, então, a situação toda. Reforçar o pré-lançamento? Não sei. Não, aí é brincadeira, né? Não, mas ele está vindo aí de forma bastante séria, né? Eu tenho o maior apreço por ele, né? Politicamente, uma pessoa da maior grandeza, entendeu? Então, a gente está fazendo um esforço para fazer o partido crescer aqui em Mato Grosso. A nossa ida para o PRB, a nossa chegada no PRB aqui, é fundamentalmente com a determinação, né, de fortalecer e organizar, ajudar nosso presidente regional, que também assumiu há poucos meses, que é o Rogério Rossetti, né, ajudar o nosso companheiro presidente regional Rogério Rossetti na organização do partido em muitos municípios que ainda está faltando em Mato Grosso. Então, o primeiro objetivo de chegada minha no partido é esse: fortalecer a organização do partido em vários municípios de Mato Grosso, que ainda se faz necessário. Agora, o presidente Marco Pereira, quando esteve aqui, ele disse lá no discurso, tinha mais de 500 pessoas, que até me surpreendeu, foi um movimento muito bonito, né? Foi rápido, intempestivo, mas tinha muita gente, né? Quando ele falou, eu vim aqui por 3 motivos. Primeiro, pela filiação da senadora Séries Cessarenko ao Partido Republicano Brasileiro. Segundo, para convidá-la para presidir a comissão provisória do PRB na capital do estado de Mato Grosso. Então, hoje você é presidente do municipal, da provisória. E terceiro motivo, sim. E terceiro motivo para dizer que nós queremos que ela seja já a pré-candidata a prefeita de Cuiabá. E o povo levantou e aplaudiu. Quer dizer, foi um gesto muito bonito naquele momento. Respaldando, inclusive. Naquele momento, eu fiquei assim, até assustada, porque ele foi tão incisivo, né, tão forte naquela fala,
que eu falei, tudo bem, presidente. Ele falou, não, é pré-candidata, mas depende da senhora. E eu falei, depende do partido, porque se for para o partido crescer e se fortalecer, estamos juntos e misturados. Porque time que não joga, não tem torcida. E o PRB quer crescer, tem que jogar. A senhora já disputou a Prefeitura de Cuiabá em duas ocasiões. Agora, consolidando-se essa terceira, em 2016, será a terceira, e mais experiente, né? Aquela ocasião, a senhora também não tinha tido a experiência por completo na Assembleia Legislativa, nem os cargos que ocupou como secretária de Educação, e tão pouco como senadora da República. Muda o que exatamente, com essa experiência toda, vindo agora com esse gás para disputar a Prefeitura de Cuiabá no ano que vem, considerando o cenário que temos hoje aí, que a senhora vive em Cuiabá, a senhora sabe qual é, cenário de como viver em Cuiabá. Eu diria que disputa de eleição é disputa. Ninguém ganha na véspera e ninguém perde na véspera. Isso é extremamente verdadeiro, basta a gente olhar a minha eleição de Senado, né? Então, a disputa tem que se dar no momento em que deslancharem as campanhas, né? No momento que começarem as campanhas é que nós vamos ver como a população de Cuiabá está avaliando uma série de coisas. Nós vamos ter os debates, e o debate é extremamente importante para mostrar para a população o que é Cuiabá hoje, o que poderá ser Cuiabá amanhã, nos mais variados aspectos. E isso aí eu diria que o debate era extremamente salutar e ele é decisivo para uma eleição. Eu diria que não existe eleições ou eleição ganha na véspera. A eleição ela só será ganha depois de contado o último voto no dia da eleição, após todos os eleitores se posicionarem. E Cuiabá tem realmente problemas muito significativos, muito grandes. Tem coisas já sendo superadas, mas tem coisas muito grandes. Basta ver a saúde, basta ver a questão da água, moradia, nossa, as creches. Meu Deus, esses dias eu fui a uma creche que dá dó, é poeira, é esgoto correndo e as crianças se misturando com aquele tipo de coisa. Entendeu? As pessoas me chamam e me mostram, mas eu não tenho mandato, eu não tenho cargo, eu não posso praticamente fazer nada. Agora mesmo, no caminho que eu vim para cá, eu passei por um esgoto rebentado, que Deus o livre, para a gente ter que passar por ele. Aqui no centro, porque eu moro ali num prédio na Praça Popular, não é lá no bairro, não. Longe e distante. Então, essas coisas todas estão postas e elas precisam ser superadas. Sei que Cuiabá é bastante grande, né? Espalhada, tem problemas gigantescos, mas precisam se buscar respostas mais rapidamente. Eu diria que tem muita coisa para ser discutida e no bom debate é que vai se dar o bom combate de definição do voto da população de Mato Grosso. Daqueles que nasceram aqui, como meus 4 filhos, meus 6 netos, dos meus 6 netos já tem 2 que votam, entendeu? Então, a cuiabania, o pessoal que veio para cá, que não nasceu aqui, mas que está aqui dando sangue e ajudando a construir uma Cuiabá melhor para todos e para todas. As mulheres realmente sabem o que é ter que administrar uma casa, muitas vezes no poeirão, que não tem um asfalto que passa lá, muitas vezes sem ter trabalho, né, para dar o pão nosso, ajudar a dar o pão nosso de cada dia para seus filhos. As mulheres, eu digo que geralmente sofrem mais ainda do que os homens no contexto hoje econômico, principalmente. A senhora, entretanto, senadora, não será candidata de si própria, né? O seu projeto não pode ser sozinho, não pode ser solitário. Como que a senhora visualiza esse cenário político partidário, em termos de aliança, para 2016, considerando, inclusive, que o próprio prefeito, ao ser confirmada a reeleição dele, né, a disputa pela reeleição dele, levará consigo, pelo menos é o que está desenhado hoje, um grande grupo, considerável grupo político, não é? De partidos. E aí ficam de fora aqueles que já são notadamente de oposição. Como que a senhora vê esse cenário aí, vislumbra para o ano que vem, ter do seu lado no seu projeto?
Ah, vamos ter, sim, com certeza. Somos totalmente abertos a alianças, né? Temos aí agora ainda, estamos observando ainda o finalizar da reforma política, né, que já está no Senado. O relator Romero Jucá deve estar entregando amanhã, né, o relatório, segundo eu ouvi pela imprensa. No Senado vai sofrer modificações vão existir, deverá voltar para a Câmara. Então, a gente espera que isso se acelere para a gente ter certeza de uma série de coisas. Isso aí é uma coisa. Outra coisa, queremos sim e vamos ter coligações, vamos ter alianças. Com certeza vai ser mais difícil ter aliança com partidos poderosos, grandes, porque eles sempre preferem aquele candidato que aparentemente pode estar mais fortalecido. Por estar na situação. Por estar na situação, por estar com a máquina na mão, por estar cercados de grandes políticos, por ter grandes recursos, né? Mas a gente também sabe fazer acordos sérios, acordos de primeira grandeza, acordos que não envolvam recursos imensos, até porque somos contra esse tipo de coisa. E até porque a reforma também vai coibir muita coisa, né? Isso é ótimo, está precisando. A reforma política que está vindo. É necessário que as pessoas fiquem com medo de botar muito dinheiro, porque sabe que depois pode dar problema. Então, a gente que sempre soube fazer campanha mais modesta, talvez consiga, por aí, tirar uma colheita muito boa, muito interessante, com partidos muito interessantes que estão por aí. Vamos dar nome aos bois, então. Nós temos partidos que são chamados de partidos, né, que não têm o número de eleitores, o número de filiados. Os nanicos, quer dizer. Não, eu não gosto dessa palavra nanico. Não existe partido. Mas são os pequenininhos, não, são os menores. Não, nem pequeno, nem nanico. Eu diria que são aqueles que não têm um número de filiados tão significativo, nem tantos caciques como partidos grandes têm. E talvez seja bom não ter tantos caciques, né? Ter gente que realmente batalha, ter gente que realmente sabe o que é lutar para conquistar um voto, sabe o que é ir lá na ponta da rua, subir em cima de uma caixa de refrigerante e chamar ali 20, 30, 40 pessoas da rua e discutir, sentar para discutir política e conversar quais são os seus problemas, etc. e tal, dentro de uma postura de humildade, de sabedoria. Não é dizer eu tenho poder porque eu tenho grana, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E talvez partido que não tenha tantos caciques tão grandes possa ser realmente uma opção do povo num futuro bem próximo. Essa é a senadora Séries Lessarenko conosco aqui no Repórter MT. Eu vou falar com a senhora agora, abordar um assunto com a senhora agora. A senhora, por ter militado por mais de 20 anos no PT, e no último domingo, dia 16 de agosto, o país, sob uma expectativa muito grande, não é? Presenciou, eu não digo, viveu porque talvez não tenha sido com a intensidade que se anunciou, mas a população foi às ruas, não foi aquela grande massa, mas foi às ruas. Eu gostaria que a senhora comentasse isso que está acontecendo hoje relacionado à presidente Dilma Rousseff. Um movimento que muitos alegam ser orquestrado, seja um golpe, mas pede-se a renúncia dela num passado não muito distante. Agora há pouco pediu-se aí, aventou-se a possibilidade do impeachment, coisa que não houve o embasamento legal. Opina para a gente aí, senadora Séries, sobre essa insatisfação, primeiro, o problema que há, gravíssimo, uma crise política, com econômica, com a crise moral, com essa corrupção, Petrobras, etc. Comenta para a gente aí o que está acontecendo. Eu peço sem paixão, né? Até porque eu acho que a senhora já não tem mais aquela paixão toda pelo PT. Não tenho paixão pelo PT, então, porque teria que ter. Não, porque a senhora viveu lá 25 anos, é possível você mudar do amor para o ódio de uma hora para outra. Não, ódio eu não tenho de ninguém. Então, avalie para a gente sobre a situação do eu acho que país hoje. A população na rua é um processo democrático, faz parte da democracia. Quero sempre muita democracia. A democracia sempre é pouca, cada vez tem que ter mais e mais e mais. Não a ditadura, porque a ditadura, qualquer outro processo, né, nas relações políticas, é realmente do mal. É coisa do mal. Então, se é coisa orquestrada, se é coisa montada, se é golpismo, não sei.
Não sei, espero que não seja, que seja só um processo democrático da população fazendo reivindicações na rua, e é um direito do povo, e é um direito também de outro lado fazer ou deixar de fazer. Enfim, eu acho que a liberdade de imprensa e a liberdade de se posicionar nas ruas, de se mobilizar para expressar o que quer, faz parte do processo democrático. Por isso, eu morrerei sempre dizendo: eu quero mais democracia, entendeu? E democracia é esse tipo de coisa. É o povo que está querendo reivindicar, reivindica. Se existir a possibilidade das coisas acontecerem conforme quer, acontece. Que coincidiu duas crises muito grandes, né? Que é a econômica e a política. E o Congresso... E a moral também, porque tem uma crise enorme aí do ponto de vista... A moral, eu diria, que nesse país, a questão moral e ética nesse país está sendo apurada, coisa que nunca foi. Isso já existia, não só na Petrobras, como certamente em outros lugares, tanto quanto. É que, nesse momento, que se fosse talvez outras pessoas, o pezinho estava no freio. E o pezinho hoje está no acelerador. Apure-se tudo. Não importa o que vai acontecer, mas apure-se, porque é o único jeito de acabar com esse mal terrível, essa coisa horrível, que eu tenho que usar um termo mais forte, que é a tal da corrupção. Quem pratica corrupção tem lugar, é cadeia, e tem que recuperar a grana que foi roubada. E pela primeira vez nesse país a gente está vendo isso acontecer, porque está sendo buscado, está sendo permitido, está sendo querido que aconteça, quando muita gente, talvez, por muito tempo, teve Procurador-Geral da República engavetando. Tem um aí que tinha até o nome de engavetador da República. Quanta coisa chegou lá, que a gente pode citar aqui, mas não é o caso agora, entendeu? Que teria que ter sido desvendado na época, foi para o fundo da gaveta para não... E diziam, logo no começo da própria Lava Jato, eu ouvi de vários parlamentares dizendo: isso não é bom ser explorado, não é bom entrar por aí, porque a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E eu sempre disse, se é para caçar corrupto, tem que buscar desde sempre. E as últimas consequências, porque lugar de corrupto do dinheiro, da coisa pública, que a corrupção da coisa pública é que é grave. Do privado, cada um faz do seu dinheiro o que bem entender, bem quiser. Entendeu? Se quiser jogar no rio, jogue. Mas da coisa pública, não. Porque a partir do momento que você está roubando, né, dos cofres públicos, você está tirando dinheiro da saúde, da educação, da moradia, da geração de emprego, enfim, do bem-estar da população como modo geral. E isso é crime. E lugar de criminoso é na cadeia. A senhora foi correligionária da Dilma. O que a senhora vê hoje do governo dela? O governo dela está deixando a desejar, porque está tendo problemas seríssimos de crise econômica, que deixou chegar nesse ponto, e juntou, obviamente, quando junta com uma crise econômica, junta também uma crise política grandiosa. Mas da pessoa dela, eu diria o que o Fernando Henrique disse esses dias. Eu não vou dizer nenhuma novidade aqui. Ele declarou lá na Europa, não lembro em que país foi, a presidente Dilma é honrada e não é corrupta. Ponto. Séries Lessarenko conosco no Repórter MT. Vou deixar a senhora à vontade para as suas considerações finais. Eu quis abordar aqui um pouco de tudo que tem ocorrido ao seu redor, não é, do ponto de vista político, e com ênfase aí a sua pré-candidatura à Prefeitura de Cuiabá. A senhora que hoje é vice-presidente estadual do PRB e presidente da Comissão Provisória de Cuiabá. Mais alguma coisa? Esteja à vontade para as suas considerações finais. Não, é só dizer à população de um modo geral, especialmente a de Cuiabá, os cuiabanos, as cuiabanas, as pessoas da terceira idade, os jovens, muito especialmente, se apaixonem pela política. Se apaixonem pela política. Venham fazer política, sim. Porque se os do bem não fizerem política, os do mal fazem. E aí as coisas estão como estão. Então venham para a política, não adianta dizer não gosto de política e tenho raiva de quem gosta, não, porque aqueles que vão fazer política muitas vezes para o mal e contra você que diz que não gosta de política. Política é para gente do bem fazer.
Eu vou fazer uma última pergunta aqui. Me perdoe se houver algum tipo de indelicadeza, mas a senhora não pretende parar. A senhora está com 7.0. Não pretende, não pensa em parar tão cedo, né? Porque se der certo, vamos supor aí, a senhora está cruzando os dedos e contando com a vontade popular também, e principalmente com a vontade de Deus, seu projeto dando certo aí, são 4 anos, quer dizer, 74, e reeleição, quer dizer, a senhora não pretende parar tão cedo, então. Está com energia suficiente aí armazenada. Mitterrand foi aos 90 anos, né? Qual o problema? Desde que seja sério, para fazer política séria e honesta, não tem tempo, não tem época. E a experiência conta muito e ajuda muito. Portanto, eu diria que basta você ter vontade, ter seriedade, ser honesto no trato com as pessoas, querer bem as pessoas. Aí depende de 2 fatores, da vontade de Deus e da vontade do povo. Séries Lessarenko, ex-deputada estadual, ex-secretária municipal de educação, de Estado de Educação, vereadora também? Não, vereadora não, mas ex-senadora da República, aqui conosco, nos dando o privilégio de tê-la aqui conosco. E hoje só professora aposentada pela Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu me dediquei 26 anos e como professora seriam 25. Eu não aposentei nem como deputada de 3 mandatos, nem como senadora. Dizem para mim, mas você é boba, é legal, eu falo, mas eu sempre disse que era imoral. E porque eu poderia, deixaria de ser imoral? É imoral, sim, quando um trabalhador e uma trabalhadora desse estado e desse país, as mulheres precisam trabalhar 30 anos e os homens 35. Você não tem um FAP? Você nunca pagou o FAP? Nunca, eu sou contra. Como é que eu acabei, aliás, bem lembrado. Eu lembro que a senhora tinha uma briga muito grande. De minha autoria acabou com a aposentadoria. Por isso que eu cutuquei a senhora para a senhora falar isso. Eu tinha até esquecido disso. O projeto de minha autoria acabou com as aposentadorias dos deputados. Diz que agora já voltou de novo, eu nem estou sabendo. Aos poucos, na surdina, de mansinho. Isso é imoral, as pessoas têm que tomar jeito, têm que aprender que não... Isso é corrupção, isso é corrupção. Porque, olha só, se eu fosse aposentada como deputada e quanto senadora, quanto eu estaria recebendo já em quase 5 anos? Quanto já teria? Passaria das raias dos milhões já. Entendeu? Eu vivo lá com meu salário na marca do pênalti, todo final do mês, puxando de um lado e do outro, né, com meu salário digno, porque a minha profissão é professora da Universidade Federal, aposentada. Nenhum político pode dizer que aposentou porque tem profissão de político. Político não é profissão. Mandato de político é mandato dado temporariamente pelo povo. Vai trabalhar numa profissão, rapaz e moça, se quer aposentar. Não vai aposentar, não, de jeito nenhum, pelos cofres públicos. Tem que avisar alguns aí que querem... Pode ser que eles não saibam, a gente deixa o aviso, né? Isso é corrupção também. Zé Lessarenko conosco, vamos encerrar aqui a entrevista. Obrigado mais uma vez pela sua participação no Repórter MT.